paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus. Exaltado é o nome do Senhor, amém, querido? Domingo foi um culto abençoado, foi bênção assim, foi algo assim maravilhoso. O culto de domingo, irmãos, foi avivado, tinha bastante pessoas, para a glória de Deus. Terça-feira também foi um culto maravilhoso, discipulado com a pastora Lígia. Foi algo assim maravilhoso, amém? Eu quero assim agradecer a Deus pela vida da pastora Silvânia, pastora Cristiane, pastora Lígia, pastora Nazaré, diaconisa Rita, diaconisa Genilza, que está no seminário, né, irmão? Está no seminário, amém? O seminário delas vai até domingo à tarde. Então vocês estão cientes que domingo elas não vão estar aqui, porque vai chegar tarde no seminário. Então estou muito alegre, né? Amém. E nós temos que entender, irmãos, nós temos que entender que nosso culto não é para homem, nosso culto é para Deus. E muitas vezes quando tem pouca gente na igreja e os irmãos não vêm, né? Vem poucas pessoas e fica triste, né? Fica aquela tristeza, achando que o culto é para homem. Não é. O culto é para Deus e nós temos que fazer um culto normal. O culto é para o Senhor, é o nome do Senhor que é adorado, irmão. Que adianta estar cheio aqui e nós fazemos culto para o homem? Não adianta nada. Mas sabe que está cheio de pessoas de culto para homem, para multidão, para pessoas que fazem culto para Deus. O culto é para o Senhor. Nós estamos fazendo o que aqui? De anjo. O que nós estamos fazendo aqui? Cultuando a Deus, não a homem. Amém, irmãos? Estou muito feliz de estar aqui nesta noite, cultuando a Deus, né? Aleluia, juntamente com vocês. Isso é algo assim maravilhoso. Mesmo que nós temos dificuldade com o som, mas eu fiz uma gambiarra aqui no microfone para ter o outro microfone quebrou, porque ele estava quebrado. Mas eu peguei e consegui consertar isso aqui, dá para fazer um pouco. Amém? Mas se não tivesse microfone, ia fazer da mesma jeito, né, diaconisa? É sim. Abra as vossas Bíblias para nós meditar na palavra do Senhor, para a glória de Deus, porque o nosso Deus, Ele é tremendo. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, vou esperar os irmãos acharem, para que nós possamos assim estar lendo junto, na mesma fé, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Entra, Giovana, lá no Facebook da pastora e compartilha a live. Não, pode tirar, depois você coloca de novo. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Compartilha no grupo da igreja, em todos os grupos, se você puder. Pode compartilhar no Facebook também. Glória a Deus. Os irmãos acharam, diz amém, que eu erro. Bendito seja Deus, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, como em toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido o meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O versículo 21, irmãos. Porque para mim a viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se ou viver na carne e me dê fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher, mas de ambos os lados
Estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário o amor de vós ficar na carne. Tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito o vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova vida a vós. Amém, amado? Nós lemos aí 26, nós lemos do 14 ao 26. Filipenses 1, do 14 ao 26 que nós lemos. Amém? É isso. Aleluia. Você pode colocar um tema aí. Aleluia. A bênção em viver em Cristo. A bênção em viver em Cristo é o tema da nossa ministração. Querido, não é perda de forma alguma. Viver em Cristo é bênção de Deus. Mesmo você passando luta. Obrigado, Jacob, pela água. Vivendo em luta, em situações, em perseguições, mas a bênção você viver em Cristo. Quando Paulo fala aos Filipenses que é bênção viver em Cristo, são aqueles irmãos que se esforçam para servir, para buscar o Senhor. Para você estar aqui nesta noite, você se esforçou para estar aqui, ou não se esforçou? Você se esforçou para estar aqui. É isso que Paulo está dizendo. Então isso é bênção. Esse teu esforço, amado, vai se transformar em bênção de Deus ao teu favor. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? O que é que nós aprendemos aqui, irmã Creia? Que servir o Senhor é bênção. Eu quero que você abra a boca e declare: servir o Senhor é bênção. Aleluia. Oramos, irmãos, que a nossa família, nosso conhecido, né, as pessoas possam ver que servir a Cristo é bênção. Amém? Até mesmo o irmão, a irmã que, né, muitas vezes não se esforça como deveria estar na casa de Deus para servir o Senhor, possa descobrir que servir o Senhor é bênção. Você entendeu, amado? Nós temos que mudar a maneira de ver. Olha para você ver, né? Eu disse para vocês hoje que nós estamos aqui para cultuar o Senhor, não pessoas. Então nós não podemos ficar tristes. Até mesmo ficamos tristes porque irmão fulano, irmão ciclano não veio, pessoal não vieram por cá. Deve vir aquela tristeza, mas quando você muda a sua mente, isso aí, e possa, né, rever a situação, dizer: estou aqui para cultuar não a homem, mas ao Pai. É importante é que as irmãs estejam aqui, mas o mais importante sou eu que estou. É importante que os irmãos todos estivessem aqui, mas mais importante é você, irmão, que veio cultuar o Senhor. Olha que coisa, é isso que Paulo está dizendo, amado. Então, é bênção a servir a Deus. Você viu domingo, irmã André, aquele menino, né? Eles no Parque do Farol, a alegria que ele tem, você vê o menino tem seus problemas, né? Mas ele cantou para Jesus com aquela garra, né? Com aquele ânimo, entusiasmo. A Giovana não estava aqui não, né? Giovana estava ensinando. Aquela alegria, o menino, a irmã parece que ficou encantada com o menino, cantando com aquele fervor, né? Ele tem os problemas dele, diaconisa Lúcia, mas ele vence os problemas, né?
ele vence a dificuldade dele, canta. E você vê, irmão, você viu que presença de Deus, aquela presença, ele pulava, ele se alegrava, ele levava a mão assim, aquele jeito dele, né? E foi aquele momento assim, precioso. Na terça-feira a irmã Aparecida chegou aqui, elogiando, que menino é aquele, cheio de Deus, né? Para você ver, né? Tem uns problemas gravíssimos e nós vemos que isso não impede ele servir a Deus. E logo que ele chegou, irmã Cleide pediu para cantar. Falou: me dá uma oportunidade hoje, eu quero louvar o Senhor. Não poderia deixar de não dar. Está entendendo, irmão? Então, Deus se alegra. Se nós, irmão, somos falhos, a se alegrando, imagina Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que é bênção, irmão, se veste Deus. Aleluia. Bendito seja. Vamos meditar, aleluia, em algumas bênçãos, aleluia, por nós, viver em Cristo. Dá uma olhadinha aí na tua Bíblia, no versículo 19, aonde nós lemos: pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, disse Paulo. Olha aí, irmãos, aleluia, glória a Deus. E se você continuar lendo, vamos ler o versículo 19 completo, né? Graças às vossas súplicas pelo socorro do Espírito de Cristo Jesus, aleluia. Dizendo que ele estava, Paulo está dizendo assim: estou certo. Paulo está falando de que aqui, irmão? Paulo está falando aqui da sua prisão. Essa carta, ela foi escrita, Paulo estava preso em Roma. Paulo estava em prisão, aleluia. Mas enquanto Paulo estava em prisão, a igreja estava o quê? Suplicando. A igreja estava em súplicas, aleluia. A igreja estava em súplica em favor de Paulo, aleluia. Querido, o que é súplica? Aleluia. A súplica, irmão, é uma oração perseverante, uma oração, irmão, profunda, uma oração perseverante. Você, aleluia, passa o tempo suplicando por uma situação. Pronto, você entendeu o que é súplica. A viúva, aquela viúva que levou a causa até o juiz, que não temia nem a Deus e nem a homem. A Bíblia chama aquele juiz de juiz em níquel. Ele não temia a nada. Você vai entender. Quando aquela viúva foi até o juiz levar a sua causa, ele disse que o juiz não atendeu a viúva, e a viúva persistiu, perseverou, batendo na porta da casa do juiz, para que o juiz viesse julgar sua causa. Aquela viúva poderia ser presa, porque aquele juiz não temia nem homem nem a Deus. Aquele juiz poderia muito bem dar uma ordem para prender a viúva, mas a viúva não temeu a ser presa. Olha que coisa. E disse que ela insistiu pedindo ao juiz, para que o juiz viesse julgar sua causa. E diz a Bíblia Sagrada, está lá escrito que o juiz ele disse: vou julgar a causa desta viúva, para que ela me possa, me deixar em paz. Jesus pegando esse testemunho,
E Jesus ensinou, aleluia, a perseverança na oração. Mas o comportamento dessa mulher, irmãos, aleluia, o comportamento dessa mulher é um comportamento de súplica. Está entendendo agora? Quando você ora como aquela viúva se comportou, a oração se torna uma oração de súplica, uma oração de socorro, uma oração, aleluia, que mostra pressa, mostra ali, irmãos, mostra uma grande necessidade, mostra a necessidade de um grande socorro. Isso é a súplica. E nós temos aqui, amado do Senhor, aleluia, que a igreja suplicava por Paulo na prisão. A igreja não somente orava, mas a igreja suplicava. E nós, irmãos, temos que ser desta forma. Muitas vezes você tem uma causa, seja ela qual for, qual a situação. Muitas vezes não é apenas você orar, mas muitas vezes precisa você suplicar com aquela situação, para que Deus venha socorrer, para que Deus venha julgar a sua causa. E nós vemos aqui no versículo 19 que Paulo lembrou disso, na carta, quando escreveu aos Filipenses, que a igreja de Filipenses suplicava desta forma. Pode olhar aqui o versículo 19. Pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim. Olha que coisa, irmãos. O resultado da sua prisão, aleluia, transformou em libertação para ele, graças às vossas súplicas. Diz que o que aconteceu com Paulo lá na prisão, os livramentos, o cuidado de Deus, foi graças à súplica da igreja de Filipenses. Paulo está dizendo assim: olha, a súplica de vocês, pela graça, pelo favor da súplica de vocês, a minha prova aqui na prisão, aleluia, foi transformado, aleluia, resultou em libertação para mim. Olha que coisa tremenda. Veja o que a súplica faz, irmãos. Levanta sua mão para o céu e fala assim: Senhor, eu vou suplicar ao meu favor, ao favor da minha família, e vai resultar libertação para mim e para a minha família. Diga glória a Deus. Diga exaltado é o nome do Senhor. Então está aí a primeira coisa que nós aprendemos, que as nossas súplicas acontecem alguma coisa. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor nosso Deus. Ele é tremendo, Ele é tremendo, Ele é tremendo. Dá uma olhadinha agora no versículo 20. Olha bem o versículo 20. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Nós lemos 19, agora o 20. Nós achamos um ponto, aleluia, importante no versículo 19. Agora nós vamos ter um segundo ponto importante dessa leitura no versículo 20. Diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes que toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida e seja pela morte. Bendito seja Deus. Nós vemos aqui Paulo falando de uma esperança. Paulo está falando no versículo 20 de alguma coisa que estava ainda faltando. Ele fala da esperança. Ele fala que nada seria confundido em toda confiança. Ele fala que Cristo é tanto agora como sempre. Aleluia. Que Cristo
Cristo era para ele tanto aquele momento como era para sempre. Diante deste versículo nós vemos aqui uma ansiedade. Só que essa ansiedade aqui, irmão, ela chama ansiedade santa, ou é, pastor? Existe ansiedade santa? Existe. Aqui nós estamos diante de uma ansiedade, ou é? A ansiedade é um problema gravíssimo, mas ansiedade por coisa que não é, as coisas que não são de Deus. Essa ansiedade que adoece a pessoa. Ansiedade é falta de alguma coisa. A raiz da ansiedade é falta de alguma coisa que você não tem condições de ter. Durante esse espaço aí nasce a ansiedade, e ela se torna maligna porque essa ansiedade adoece a pessoa. Mas a ansiedade das coisas de Deus é uma ansiedade santa, faz bem para a pessoa. É o caso de Paulo aqui. Essa ansiedade de Paulo aqui é uma ansiedade santa. Se você olhar para a Bíblia, fala de uma intensa expectação na esperança. Ele esperava grandes acontecimentos. Então nessa espera há uma ansiedade, por isso chamamos ansiedade santa. Pode ver aqui. E ele fala que nessa ansiedade ele não seria confundido, mas ele tinha toda a confiança. Então pode ver que essa ansiedade dele preenchia com a confiança a Deus. Mesmo na sua necessidade, ele esperava em Deus. A sua ansiedade era preenchida pela confiança. Levanta sua mão direita e fala: a minha ansiedade tem que ser preenchido com a confiança. Aí ele fala que ele chegou à conclusão que Cristo seria tanto no momento ali com ele, como depois, e sempre seria. Então a sua ansiedade santa era preenchida por Cristo. Era Cristo que preenchia essa ansiedade. A sua ansiedade era santa pelas coisas de Deus, e Cristo preenchia a sua ansiedade. Então entendemos, irmãos, que a ansiedade é preenchida por Cristo. Então nós temos que buscar é Cristo. Quando você vê uma pessoa ansiosa, ou você conhece uma pessoa ansiosa, ou alguém, se diga para ela: é Cristo que preenche essa ansiedade. Paulo está dizendo que é somente Cristo que preenche a ansiedade, irmãos. Levanta a sua mão e fala assim: é Cristo que preenche a minha ansiedade. Aleluia. Se vem a ansiedade, mesmo que ela seja santa, mesmo que ela seja maligna, ninguém está livre da ansiedade, mesmo que ela seja santa, mesmo que ela seja maligna. Nós temos que preencher esta ansiedade, né, irmãos, com Cristo. Cristo é suficiente. Senão a pessoa vai fazer besteira, que nem muitos têm feito besteira. Pessoas que nem imaginavam que poderia fazer uma besteira tão grande. Tem pessoas que fez. Alguém que você nem esperava, a pessoa fez uma besteira terrível que não tem volta. Sabendo que Cristo que preenche, irmão, as nossas fraquezas, que é Cristo que preenche a nossa ansiedade, irmãos. Quando a igreja descobrir que é Cristo que preenche a ansiedade, irmãos, vai ter crente, irmãos, que vai ser cheio de Cristo. Nós precisamos aprender. É Cristo que preenche a nossa ansiedade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você levante a mão, estenda a sua mão, irmãos, aleluias, para a sua casa e a sua família, e abra a sua boca e declara em nome de Jesus que Cristo preencha a ansiedade da minha família. Aleluia, 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 aleluia. Como que a gente aprendemos tanto com a palavra de Deus?
nós aprendemos? Aprendemos que nós necessitamos suplicar. Aprendemos que nós temos que preencher nossa ansiedade com Cristo. E a terceira coisa, irmãos, a terceira coisa, aleluia, olha para o versículo 25, versículo 26, aleluias, bendito seja Deus. Versículo 3, terceira coisa, versículo 25, 26, bendito seja Deus, exaltado é o nome do Senhor, Ele é o Deus Santo, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Dá uma olhadinha para o versículo 25, exaltado é o nome de Jesus, aleluias. Versículo 25 não, irmão, a terceira coisa está no versículo 21, dá uma olhadinha aí no versículo 21, bendito seja Deus. Aprendemos nesta noite, a bênção é viver em Cristo, por isso que nós temos que suplicar, por isso que nós temos que preencher a nossa ansiedade, nem que seja santa, com Cristo. Cristo é que preenche. A terceira coisa é o versículo 21, dá uma olhadinha no versículo 21, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho, mas se eu viver na carne, me dê fruto da minha obra, não sei então quem deve escolher. Mas, versículo 3, mas de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Versículo 24, mas julgo mais necessário por amor de vós é ficar na carne. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, irmãos, que a terceira coisa ainda é preciso continuar vivendo. Paulo disse assim no versículo 21, ele disse desta forma: viver é Cristo e morrer é ganho. Ele fala: se eu viver, eu vou continuar servindo a Cristo, mas se eu morrer, escute bem, mas se eu morrer, eu vou ter ganho. Por quê? Porque eu vou ter a coroa. Quem está entendendo? Aí Paulo, ao mesmo tempo, Paulo diz assim: mas ainda preciso fazer mais para Cristo, eu preciso cumprir o meu propósito. Então é melhor fazer o quê? Viver, continuar vivendo. Glória a Deus. Para você entender o que Satanás quer matar a pessoa, para a pessoa não cumprir o propósito, para a pessoa não terminar a jornada, irmão. E muitas vezes a pessoa dá ouvido a Satanás, achando que é descanso. Se matar vai descansar, se matar vai acabar toda a luta. É isso que ele coloca na mente da pessoa, e a pessoa não vê o outro lado. Igualmente Paulo viu os dois lados, e diz assim: se eu morrer, eu vou ter ganho, que eu vou ter a coroa, mas se eu viver, eu vou cumprir propósito. Amém? Então é preciso nós cumprir propósito, irmãos. Enquanto nós estivermos nesta terra, é preciso nós cumprir propósito. Deus não nos colocou na terra, irmãos, por um acaso. Nós não viemos ao mundo por um acaso. Não. Nós viemos ao mundo com propósito. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo, que, aleluia, aqui no versículo, aqui no capítulo 1 de Filipenses, no versículo aqui 21, aleluia, que nós precisamos conhecer o nosso propósito aqui na terra. Você precisa conhecer seu propósito aqui nessa terra. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que não conhecem ainda o propósito, não conhecem ainda o propósito da sua vida. Vive aí a léu, vive aí, a pessoa vive, irmão, como aquela música do mundo, né?
Tem uma música do mundo aí, que fala, né, que a pessoa vai de qualquer jeito, não dá nem aí pela vida, mostrando que a pessoa não tem nem propósito. Todos nós temos propósito. Deus nos fez e colocou em nossas vidas um propósito. É isso que Paulo está falando. Então precisamos conhecer esse propósito e cumprir o nosso propósito. É necessário isso, irmãos, porque você não é acaso, não. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a criação mais linda e maravilhosa que Deus fez. Você é especial. Aleluia. Você é importante. Então Paulo disse: se eu viver, aleluia, se eu viver, diz Paulo, se eu viver, aleluia, é Cristo, eu não deixarei a Cristo. Mas se eu morrer, eu tenho é coroa, eu tenho é ganho, eu tenho perda, aleluia. Mas ele olhou para si e viu que ainda ele aguentava ainda a caminhar, a lutar. Ele disse: mas é melhor nesse momento eu viver, porque eu vou cumprir propósito. E nesta noite eu quero assim, em nome de Jesus, que você feche os olhos agora e diga assim: Senhor, o Senhor me trouxe à terra para cumprir propósito, e eu vou continuar vivendo, porque o teu propósito que tu confiou a mim, eu haverei, aleluia, de concluir. Bendito seja Deus. Então, três coisas que nós aprendemos, que é bênção em viver em Cristo. Primeira coisa é que nós temos acesso a suplicar. A segunda coisa, que na nossa ansiedade, que seja a ansiedade, mesmo que ela seja uma ansiedade maligna ou uma ansiedade espiritual, porque tem ansiedade espiritual, aleluia, a cura é Cristo. Cristo é cura, Cristo é cura. Paulo chegou à conclusão, dizer que Cristo é que cura a ansiedade, é Cristo, Ele preenche, aleluia. E a terceira coisa que nós aprendemos, que nós precisamos continuar vivendo para cumprir propósito. Para fechar nossa ministração, tem um quarto ponto. O quarto ponto, aleluia, é o versículo 25 e o versículo 26 de Filipenses capítulo 1. Aleluia, nós vamos fechar nossa ministração. Aleluia, é bênção em viver em Cristo. Aleluia. O versículo 25 diz assim, de Filipenses capítulo 1: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito do vosso gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Bendito seja Deus. Coisa linda que é preciso, aleluia. Paulo fala, bendito seja Deus, de progresso e alegria, aleluia. Paulo fala aqui na sua palavra, aqui no versículo 25, bendito seja Deus, que há um proveito se você permanecer. Primeira coisa que acontece se você permanecer em Cristo, a primeira coisa, diga gozo, aleluia. Paulo está falando de alegria. Paulo está dizendo que vai haver alegria se você permanecer em Cristo. A alegria vai chegar, o gozo vai chegar. Paulo está dizendo assim, irmão, se você permanecer em Cristo, o gozo vai chegar na sua vida. Se você está enfrentando tristeza, se você está enfrentando luta, irmãos, se você, irmão, está aí chorando, muitas vezes tem pessoas neste momento que estão chorando lágrimas, tem pessoas neste momento que estão sofrendo, mas Paulo está dizendo assim: não deixa Cristo,
Paulo está dizendo assim: permaneça em Cristo. Se você permanecer em Cristo, haverá gozo, haverá alegria. Paulo está dizendo assim, aleluia. Se você permanecer em Cristo, a alegria vai chegar, aleluia. Não importa o que está impedindo você se alegrar ou ser feliz, mas Paulo está dizendo assim que ela vai chegar. Então, Jesus, a palavra falando de alegria, de gozo, aleluia, que o gozo vai chegar de uma forma ou outra, mesmo que os demônios, o inferno, mesmo que tudo está ao contrário. Paulo está dizendo assim, que se tu permanecer na luta, se tu permanecer na prova em Cristo, a alegria vai te procurar, aleluia, o gozo vai chegar na tua vida. A primeira coisa que acontece, a alegria é gozo. Levanta a mão e sinta a presença da alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está visitando você. O Espírito Santo está alegrando você agora. Feche os olhos aí e sinta a presença da alegria. Amada Candarai, esta alegria é o Espírito Santo. Esta alegria é o Espírito de Deus. Então a primeira coisa que acontece, aleluia, é a alegria. A segunda coisa que acontece, se você permanecer em Cristo, para louvor, diga, você vai adorar. Só quem louva é vitorioso. Só quem adora, quem é vitorioso em Cristo. Aleluia. É por isso que a adoração, irmão, quando Davi adorava a Deus, quando Davi debulhava a sua harpa, diz que o espírito maligno que estava em Saul, diz que afugentava, diz que deixava Saul, porque o demônio não resistia ao louvor de Davi. Pois é, meu amado, se você permanecer em Cristo, continua louvando, continua adorando, aleluia. Liga mesmo o louvor, o som de louvor, coloca uma adoração na tua televisão, no teu som, e adora a Deus, porque o louvor, irmãos, traz libertação, aleluia. Isso é o resultado de quem permanece em Cristo. Quem permanece em Cristo, o louvor, irmãos, aleluia, a Cristo, a Deus, traz libertação para casa, traz libertação para a família, traz libertação para o teu filho, para a tua filha, traz libertação para o teu parente, aleluia. Tem a terceira coisa, para nós encerrar, bendito seja Deus, fala fé. Quem permanece em Cristo não deixa a fé. Eu quero que você abra a boca e declara comigo, diga assim: quem permanece em Cristo não deixa a fé. Então a fé vai permanecer, a fé vai permanecer. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, aleluia. É lindo a mulher de fé, irmãos, é lindo a mulher de fé. Quando a minha esposa estava arrumando a mala para ir para o seminário, aleluia, eu me alegrei. Falei: minha filha, que maravilha, você está conseguindo levar os obreiros para o seminário. Levou a pastora Lígia, a pastora Cristiane, a pastora Nazaré, a diaconisa a Rita, a diaconisa Genilza. Falei: filha, parabéns, Deus te usou, que levou os obreiros do nosso ministério, né, aleluia, para o seminário. Que coisa tremenda, aleluia. Isso é fé. Se há fé, nós vai. Se há fé, nós vamos continuar, mesmo que os demônios ficam lá fora amarrando as almas para chegar aqui na casa de Deus. Mas se nós tiver fé, meu irmão, nós vamos atropelar ele em nome de Jesus. Nós vamos passar, almas vão chegar aqui, almas vão chegar aqui. Deus é capaz de trazer as almas para sua casa, aleluia, para conhecer ele, porque ainda há fé. Levanta a mão e fala assim: eu preciso ter fé. A quarta coisa para nós fechar, a
A Bíblia é rica. Eu não estou aqui para falar besteira, não. Está aqui no versículo 26, olha, a quarta coisa que acontece: para que a vossa glória cresça por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Diz que a glória, há uma manifestação de glória. Irmã Cleia diz que a glória é dia após dia. Glória a Deus. Aleluia. Você não sabe, irmã Cleia, a senhora com 87 anos está aqui no culto nesta noite de sexta-feira. Você não sabe, aleluia, isso que você permanece em Cristo. Você não sabe que você está atraindo a glória de Deus para a tua vida, Glória a Deus. para a tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo a tribulação que há na tua casa, a luta, mas ela permanece viva ainda. Por quê? Por causa da glória de Deus. A glória de Deus não saiu da tua casa, não. Na tua casa ainda há glória, porque a senhora permanece em Cristo. Enquanto a senhora permanecer lá na sua casa, permanecendo em Cristo, há uma manifestação de glória. Há uma glória aí. Há uma glória aí. Da glória a Deus. Eu estou sentindo a glória aqui, ó. Eu estou sentindo a graça aqui, ó. Quem quer alegrar comigo, fica de pé. Quem quer alegrar comigo, fica de pé. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. A glória aqui, a glória aqui. A glória aí, irmão, onde você está online. A glória está chegando na sua casa. Não importa o que está acontecendo na tua casa. A glória entra na tua casa em nome de Jesus, porque ainda há alguém que permanece em Cristo. Aonde há alguém que permanece em Cristo, há uma glória, há uma, aleluia, a glória é atraída. Oh, glórias, porque você permanece em Cristo, a glória é atraída de você. A glória é atraída no seu lar. A glória de Deus. Meu Deus, as tuas bênçãos, as tuas maravilhas, Senhor, a tua glória desce sobre a vida do teu amado, da tua amada. Que a tua glória, Deus, desce sobre as nossas vidas de uma forma extraordinária. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Domingo às 18 horas estamos aqui. Domingo às 18 horas estamos aqui em um culto tremendo, em um culto poderoso, cheio de Deus. Amém? Domingo quem vai dirigir o culto é você, Diácono Isaúde. Amém? Então eu estarei ministrando e você vai dirigir. Amém? O grupo das ungidas vai louvar. Aleluia. E também, aleluia, quem vai fazer o louvor vai ser a levita Luzia e a levita Edna. Amém? Então domingo, em nome de Jesus, chega cedo para nós iniciar o culto às 6 horas. Às 18 horas nós estamos iniciando o culto. Você que está ao lado, quer dizer assim que Jesus ama você. Até o próximo culto, domingo, às 18 horas eu vou transmitir a mensagem. Vou falar de vestimento espiritual. Será muito forte. Domingo estarei falando sobre aquela vestimento que o pai vestiu ao filho pródigo. Vou falar daquele vestimento. Amém? Fica na paz. A paz do Senhor a todos.